Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoanda. Eu quero saber como foi o carnaval de vocês. Quero histórias, tudo lá no meu arroba, né? Bieco, um B, 3 S, 2 Ks e um O. Somente no Instagram. Qualquer coisa, tem links oficiais aqui na descrição desse episódio das minhas outras redes sociais. Então, eu quero saber como foi o carnaval de vocês, quero histórias, porque esse ainda não é um episódio. É como de costume eu venho fazendo assim, né? Com histórias de carnaval, assim, quando passa carnaval, essas coisas. E esse ano teve bastante história. E olha que pra mim, né, ao meu ver, ainda não acabou o carnaval. Tem próximo final de semana aí, onde teremos bloco de Anitta, né? O monobloco, acho que é monobloco. O Cordão do Bola Preta já foi, né? Monobloco também encerrando os carnavais aqui no Rio de Janeiro. Então teremos muitas histórias ainda pra enrolar, né? Então deixei lá pra semana que vem o episódio de carnaval. E pra essa semana, né? O episódio dessa semana eu trago outro que vocês também estavam pedindo muito, que era falando sobre finalmente a terceira temporada de Volta aos 15, ou seria 18, né? Que eu já fiquei surpreendida aí no nome, mas gatas, finalmente eu vi, deixei de lado, né? Parei com aquela palhaçadinha de não ver os finais das coisas. Tem um monte de série ainda que eu não vi ainda no final, né? Mas dei prioridade a essa, nesse feriadinho aí de carnaval que tivemos, né? Como eu pude, né, ter esse tempinho pra mim, me dei bastante. Então já é uma série que eu venho acompanhando lá desde, foi o quê? 2021 ou 22? Acho que é 22, né? Foi em fevereiro de 2022 que saiu o primeira temporada dessa série, né? Que é, vamos chamar assim, minissérie, porque eu acho que é tão pequenininho, né? Tipo, 6 episodinhos, não chega nem uma hora cada episódio. Então, vamos chamar, é série, minissérie, tanto faz, como vocês quiserem chamar aí e ver, né? Foi quando começou o meu vício dessa série, porque até então eu até acompanhava, né, a blogueira que deu origem ao livro, essas coisas todas, né, que deu origem à série, acompanhava todos os primórdios, mas eu tive contato mesmo através da série que é lançada pela Netflix, aí todo mundo já sabe, né? Então, lá em 2022, quando tinha um podcast, eu joguei do nada, né, aqui um episódio falando sobre, e foi bem do nada mesmo, e foi bem desleixado. Pô, qualquer episódio que eu lancei hoje em dia é melhor do que aquilo, né? Mas sem julgar, né? Não vou julgar, porque é a primeira temporada do podcast. E mesmo da forma que foi, teve uma visualização boa, teve uns feedbacks bons, né? E pelo menos serviu pra eu poder influenciar vocês a verem a série e se apaixonar assim como eu, né? Então, não vou julgar muito o episódio que eu lancei lá em 2022, não, né? Disso não. Mas ainda a segunda temporada viemos aí, como já disse, né? Essa que eu vou comentar nesse episódio de hoje é a terceira temporada, mas a segunda foi lançada lá também. Também não, né? Em 2023, meados de 2023, ali julho de 2023. E foi aonde, né, trouxe aquela coisa de volta de tipo, é a série, gata, ai meu Deus, e me deixou muito empolgada. Tanto que desse primeiro episódio, né, que eu trouxe aqui no podcast foi podre, esse segundo eu acho que eu entreguei, né, e também é um dos mais ouvidos aí, vocês gostaram tanto. Então não tinha como fugir disso e deixar, tipo, empurrar mais pra frente. Poderia até empurrar mais pra frente, mas como eu tive o tempinho agora de ver a série, né? Então eu falei, vou dar uma olhadinha, vou dar uma vista aí, com aquele sentimento de, tristeza e felicidade, uma coisa meio ambígua, né? De, tá terminando e não queria que terminasse. Eu não ouvi todo o episódio que eu gravei pra segunda temporada, não. Eu só quis ver por alto, assim, pra me basear do que eu ia trazer aqui, né? Do que vocês estavam esperando daquele, gostaram tanto, ouviu aquele, o que eu poderia trazer pra isso aqui, qual seria a dinâmica, né? Então por isso que eu dei uma consumidinha, mas da primeira temporada eu consumi tudo e foi complicado. Mas concordo com bastante coisa que eu ainda falei lá. Então vamos escutar esses dois primeiros episódios. Quem ainda não viu a série, vá lá ver depois, de volta, depois dos 15. De volta aos 15, né? Da Netflix. Mas tem outros meios aí, mas a Netflix, nossa mamãezinha. Vai lá dar uma assistida e vem aqui, né, acompanhar esse episódio após você assistir. Mas se você não liga por spoiler, se você nunca viu e não quer ver, mas quer escutar o episódio, vamos seguindo que a gente vai desenvolvendo aqui, né? As coisinhas. Mas o que mais me pegou no segundo episódio, das coisas que eu escutei, né? Muitas coisas eu ainda concordo, como eu falei, que eu já falei, né? Assim, do passado, teoria, assim, de
volta ao passado, essas coisas assim, eu gosto muito ainda, tá aqui muito vivo em cima de mim, né? Mas tem muito disso, né? Da gente, sei lá, ter uma coisa que. A gente não tem uma máquina do tempo de fato, né? Mas cheiros, músicas, ambientes, né? Lugares no geral, tem esse poderzinho de fazer a gente voltar para o passado de uma forma tão rápida, né? Tão nostálgica, assim, só de sentir, só desse lado da nostalgia mesmo. Mas de voltar para as coisas como era antes, não tem como, né? Tem uma coisa muito importante uma frase, né? Eu não. Tenho certeza que foi falada lá no In Off Pod, então já vão seguindo, né? Vão lá, dar uns bilhetadinhos de vocês. A mamãezinha também tá por lá, né? Esse outro podcast. Links também na descrição desse episódio aqui. Mas uma frase que veio me pegando muito, que se eu não me engano foi numa rapidinha, né? No episódio de rapidinha lá de final de ano, assim, do Lulu Santos, que fala meio que essa coisa de tempo, né? De você querer voltar ao passado, de querer voltar e fazer as coisas diferentes. Mas é muito importante quando a gente entende, né? E é uma coisa que de fato, né, da segunda temporada pra cá que foi vindo isso dentro de mim de uma certa forma assim mais aflorada, que é muito fato quando eu não lembro, não vou lembrar assim, né, ai, com exatidão as palavras ditas, mas o pensar assim é mais ou menos assim, de tipo, nem quando a pessoa quer voltar no passado, né, ou pra algum lugar que te dava um coisazinho assim no coraçãozinho, sabe, um confortinho, mas se você voltar naquele rio, né, vou jogar, né, se você voltar naquele rio, nem você será o mesmo e nem o rio será o mesmo, algo assim, né, mas é tipo, as águas correm, as coisas mudam, mesmo para tudo parecendo o mesmo, mas nem o rio é aquele mesmo. Eu sei que é de um pensador contemporâneo, um escritor, alguma coisa assim, mas, mano, na minha cabeça ultimamente, pra guardar informação tá muito complicado. Tá dando bug do século aqui. Mas essa coisa assim que traz, sabe? E essa série, ela meio que alimenta isso também um pouco dentro de mim, de voltar através do passado, de pensar nas coisas. Sei lá, às vezes tem um arco muito específico ali daquela série, mas que se liga a alguma história que já aconteceu com você, sabe? Você volta e eu amo assistir coisas assim. Essa volta toda pra falar o quê? Se vocês têm algum filme, alguma coisinha assim, nesse sentido, sabe? De voltar no passado. Ou que seja passado, no passado mesmo, sabe? Que foi retratado no passado. Podem me indicar, @Bieco, que eu estou aí aberta pra ver todo. Não tem tempo, mas a gente vai vendo, assim. E engraçado que na época eu me culpava bastante por ver essas séries, tipo, em 2 dias. Mesmo não tendo tempo, mas às vezes eu bestia de fazer algumas coisas. Deixava de fazer com certeza, assim, pra ver a série, engolir a série toda num dia só. E isso acontecia muito. Hoje em dia eu já não me permito tanto cair nesse buraco. Mas é uma coisa que eu queria cair nesse buraco de volta. Que era me dar mais tempos pra poder ver série, pra ver filme, pra ver essas coisas. Porque eu só vejo dividido, né? Em 3 vezes sem jogo na série, mas. Ai, é uma coisa que eu me peguei lá me cobrando muito, de tipo, ai, engoli a série toda. Tanto que essa eu não engoli num dia, não. Essa terceira temporada não dei uma engolidinha assim, não. Foi o quê? Ah, pra ter noção, o último episódio eu vi de ontem pra hoje, ou seja, de quarta pra hoje, quinta, né? Quarta de cinza, hoje quinta, né? Vocês voltaram a trabalhar, tá todo mundo bem? Aí, porque foi triste, né? Foi triste. Eu tava precisando desse descanso. Então, de fato, eu me obriguei a não trabalhar, não fazer nada que fosse envolvendo o trabalho e me deixei curtir o lazer, desenvolver ali. Quase também nem joguei, fiz outras coisas e foi indo, tá? Sabe? Foi fluindo. E, enfim, terminei a série, vi a série. E esse episódio é pra isso, né? Estamos aqui pra isso. Ai, meu Deus. É porque a segunda temporada pra mim é tão. Eu não sei qual é a minha favorita. Primeira, segunda, terceira. Apesar que a primeira eu não lembro tanto assim, não. Lembro, lembro. Porque é história, né? História, mas terceira tá tendo. Acho que todas têm um espaço perfeitinho aqui dentro de mim. Sabe? Uma caixinha que eu vou guardar pra sempre. E se Deus quiser, lá pro futuro. Que seja breve, eu vou rever tudo de novo, porque eu gostei muito, apesar de eu ver muitas críticas, né? Falando que é uma coisinha em sessão da tarde, algumas coisas assim, desse teor, mas pra mim me preencheu bem e é um enredo, um negocinho. Claro que tem pontos e pontos, né? Que eu vou conversar durante esse episódio, mas foi uma adaptação que eu curti muito, sabe? Me deu um negocinho assim de tipo, acho que agora eu quero ler o livro, mas será que eu vou ter a paciência de ler o livro? Será que eu vou ler o livro? Eu já tenho essa forma de não ler livro, né?
não recomendo não, assim, de vocês não lerem livro. Vão ler, leiam bastante, que isso edifica o ser humano. Mas, por mim, aqui, né? Mas a segunda tem aquela coisinha dentro de mim, todos os arcos, as meninas vestidas de RBD, olha, ai. E vou fechar aqui o meu ciclo de RBD esse final de semana no blog da Anitta, né? Vai vir aí todo um negócio, claro que futuramente vai ser mais babadeiro, uma coisa de photoshoot, aquelas coisas entregando. Eu já prometendo aqui mais, vou fechar o ciclo saindo de Mia. Meu sonho, né? Sair primeiro ano de Roberta, aí no segundo sair de Lupita, barra Bieco, né? E agora vai ser uma amiga vindo aí. Vamos ver como é que vai ser. Mas é um sonho, né? Quando a gente, sei lá, veio, tem um negocinho desde pequenininha, que eu fui pequena já há muito tempo. Ainda mais fantasiar de Mia, de Choca, essas coisas todas aí, de uma certa forma, a arte drag me proporciona isso, né? Ai, é tudo. Mas vamos lá, né? Vamos lá voltar pra quem não conhece a ideia da série, como é que se passa, o que que acontece. Aqui eu vou explicar bem rapidinho, bem por alto, né? Porque esse não é o intuito. Se você não conhece, vai conhecer a série. Se quiser escutar os outros episódios antes desse, eu até recomendo, né? A primeira e a segunda temporada, se eu não me engano, da série, é aquilo, né? Temos a protagonista Anitta com todo o seu ciclo ali de amizades, né? Mas vamos focar nela porque, de fato, as coisas acontecem através dela, né? Ela, através do Floguinho, que era uma rede social, ela consegue voltar no tempo, né? Ela nem sabia desse poder, assim, aí foi um bug. E é uma coisa que é explicada nessa terceira temporada, foi até um ponto legal ali, sabe? Legalzinho, mas a forma que foi desenvolvida, a gente vai chegar lá. Aí ela descobre que ela pode voltar ao passado e mexer em coisas que aconteceram no passado, né? Através disso. Ou seja, ela vai e volta, vai e volta. Isso na primeira temporada, né? Era através dela esse vai e volta. Ou seja, se eu não me engano, a primeira e a segunda temporada passa no ano assim atual, né? No futuro de 2021, né? O ano assim atual onde ela tá ali nos dias atuais de Anitta, né? A nossa protagonista. Mas ela volta no passado lá nos anos de 2006. Ou seja, era quando ela tinha 15 anos, né? Então ela fica nesse vai e volta no atual, que se eu não me engano ela faz 30 anos. Acho que é 30 anos, né? Ela tá ali prestes a fazer 30 anos. Isso agora eu não vou lembrar muito. Mas ela voltava pra quando ela tinha 15 anos. Era só fazer o cálculo de 15 para 9, 16, marcou isso é 15. Eu acho que é isso mesmo, tá? Ela tá prestes a fazer 30 anos. Mas agora ela, nessa terceira temporada, né, tem um salto, que, se eu não me engano, eu não sei se nas conjunções atuais, não sei se ainda se passa em 2021. Mas quando ela volta para o passado, ela volta para quando ela tem 18 anos. Ou seja, 3 anos após os acontecimentos, né, de fato, ali de 2006, que é em 2009. Então agora a gatinha volta para o passado tendo 18 anos, não ali no arco dos 15 anos, né? É mais ou menos isso. Ou seja, na primeira temporada ela que volta, né? Na segunda temporada tem isso, ela quer excluir o floguinho dela, aquelas coisas todas, parar de ficar indo e voltando no tempo, mas só que um amigo dela ali do ciclo que se envolve tudo, sabe? E ele que começa a voltar no passado, ou seja, ela continua voltando no passado, mas através dele. Ela vai e volta, ou era os dois, agora eu também não me lembro não. Não sei se ele voltava no passado, aí ela voltava junto, mas quando ela queria voltar pro presente também ela voltava. Não tenho muita, sabe? Não vou lembrar não, muito não. Mas era mais ou menos algo assim. Era o Joel que voltava no passado, né? Ele que tava tendo acesso. E isso acontecia. Agora, na terceira temporada, é mais ou menos nisso também. E uma coisa que eu gosto muito é que de uma temporada pra outra, elas param e continuam, né? Na sequência ali, de fato, onde terminou a antiga temporada. Então, às vezes, você nem precisa ver, né? Sempre vai ter um anteriormente pra você se lembrar das coisas que aconteceram ali na temporada anterior. Pra você não perder aquele tempinho voltando, repescando. É uma coisa que ele já faz pra você em si só naquele episódio ali, né? Do começo da nova temporada. E isso eu gosto muito. Ai, não dá, não dá, não dá. Se lá no primeiro episódio, como eu falei, né? Do podcast lá na primeira temporada, falando de volta aos 15, eu meio que não falei quase nada, né? Mas entreguei e tá aí. No segundo episódio eu já joguei mais sobre os arcos dos personagens, já falei mais sobre os personagens. Esse ano eu quero dar uma misturadinha nos arcos, nas coisas, mas focar mais nos episódios em si. Episódio 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho mais confortável
responsável de ir fazendo assim, né? Então, vamos lá para a terceira temporada que foi lançada ano passado em agosto, né? Ou seja, de volta aos 15 ou barra 18, ou de volta aos 18, né? Onde começa ali e continua. Mas é aí, né? É isso que tem. Tipo, ela volta lá do começo, mas é onde estava dando bug, né? Agora, é porque já me deu uma coisa aqui de continuidade. Porque, tipo, se ela volta, se começa a terceira temporada e é de volta aos 18 e ela tá lá com 15 anos, né? Foi uma coisa que veio aqui do nada agora pra mim, assim, só num pensamento. Mas eu acho que não tem nada de erro, não, tá? Mas é de volta aos 18 e isso vai, né? Com volta ali de onde ela tá excluindo o floguinho dela. Tem que captar muito nisso. De fato, ali no último episódio da segunda temporada, né, pro primeiro da terceira temporada agora, que tem essa junção, ela tá ali excluindo o floguinho dela. Então, é basicamente isso mesmo. O finzinho ali dela dos 15 anos, aquelas coisas todas. Então, ela exclui e volta pra um futuro dela, um futuro legal, ok, né? Mas só que ao excluir, não, acho que ela nem volta pro futuro, né? Mas seria um futuro ok assim, as cordinhas que ela tava indo, por onde ela tava andando, né? Mas só que dá um bug todo no floguinho ali, nas coisas de excluir, né? E a vibe volta toda lá pros anos 2009, onde a gente vê que ela tá de volta aos 18, né? Agora, numa coisa assim, no geral, né? Uma coisa de ano mais de faculdade, né, numa casa ali morando já com as amigas, antes ela morava com os pais. Ai, eu só fico lembrando das histórias que aconteceram tão emocionantes das outras temporadas em si, né, pra ter ligação com essa. Mas agora a gente vê ela uma coisa mais adulta, né, morando fora, um ciclo ali de amizade, novos personagens chegando na trama, mas tudo se passando lá em 2009, ou seja, personagens chegando que não eram amiga dela ali antes, né, lá no rolê de 2006, não. Foram personagens que chegaram em 2009, basicamente ali no ano letivo dela da faculdade, essas coisas todas. Então a gente tem muito mais representatividade, né, no ciclo de amizade. É uma coisa assim mais de calor, né, de faculdade. É meio que um tempo diferente. É uma coisinha bem legalzinha. E o que eu amo nessas coisas assim de voltar na estética do passado é que fica muito vívido, né? Tudo muito certeiro ali das coisas que eles botam. A trilha sonora é a coisa mais fácil, né? De se colocar e passar aquela vibe daqueles anos. Mas todo. Ai, o ritual de mudar todo o cenário, aquelas coisas todas. E passar, né? Um bairro, cara. Você transformar um bairro como se estivesse em 2009. Isso é tudo. Eu queria ter essa realidade. Tipo, a Wanda, do nada. Ficar presa lá no passado, porque, querendo ou não, é uma coisa que me fez pensar muito vendo essa temporada agora, né? E voltando lá pra trás, porque a gente vai se esquecendo muita coisa da nossa vida, né? Essas coisas todas. Mas era um tempo que a gente não tinha tanta responsabilidade. Mas parece também que os adultos, eles tinham essa responsabilidade toda aí, cagada, né? Com a gente, assim, em si, que a gente era criança. Não se passava pra gente de uma certa forma, né? Eu digo pra mim na minha bolha, na minha vivência, sabe? Na minha convivência ali. Mas era tão bom, tão gostoso, era um tempo tão coloridinho, né? Tão magnífico, mas é aquilo. Já vim falando isso em alguns episódios passados, né? E dessa temporada nova aqui do Ecoando, mas é mais ou menos isso aí que vai indo, né? E logo no primeiro episódio a gente vê um futuro dela maravilhoso, onde ela tá sempre ali envolvida nessa parte da fotografia, né? Das artes. Então é um futuro, mais um, né? Das vertentes de futuro pra nossa protagonista Anitta, que deu certo, que tá ali, mas ela descobre que. Lembra que na segunda temporada o Viajante do Tempo era o Joel? Ou seja, nessa realidade aqui ela vê que o Joel não existe. Então, qual foi a cagada que deu nessas voltas de tempo, sabe? Pra ele não existir. E aquela coisa toda é uma coisa que eu também não lembro muito, não. Eu preciso, acho que pelo menos reassistir ao último episódio dessa segunda temporada, mas não sei se deu algum BO com ele, mas enfim. Nessa terceira temporada a gente vê todo um futuro dela diferente. Um adendozinho que eu queria colocar, a Bruna Vieira aparece nessa. Eu nem reparei se ela aparecia nas outras, mas nesse primeiro episódio ela aparece, né? Como ali eu acho que vamos dizer assim, jornalista, uma entrevistadora, né? Entrevistando a própria protagonista Anitta, né? Personagem que ela criou. E é tudo isso, ver essas coisas todas. Então, gata, continua impecável, né? A trilha sonora, toda a fotografia, tudo isso de voltar no tempo,
tempo, né? E, ai, é tudo. Imagina, ai, não dá, que eu fico tentando me botar dentro dessas coisas assim. Poderia ser possível, né? Nem em sonho eu consigo, acho que voltar assim em tempo. Só em Marco Futuro, né? Marco voltação do tempo. Às vezes é um pouco complicadinho. Mas é aquilo. Um desses futuros de Anitta, né, que tá perfeito, é perfeito demais pra ser verdade, de uma certa forma. Nesse primeiro episódio a gente já vê isso, que, como eu falei, né, são os mesmos personagens ali em volta, né, só que desse decorrer de anos, de 3 anos diferentes. Então, se do outro se passava no atual de 2021, eu não sei se passa ali em 2024 mesmo, ou se continua em 2021, mas só que pro passado ela volta aos 18 anos, entendeu? Mas deve ser mais ou menos isso daí. Não tenho certeza não, sabe? Isso eu não tenho como falar. Mas todos os personagens estão nessa vivência de tipo, ai, 3 anos depois, né? Todo mundo com 18, alguns que são mais velho, mas tudo nessa volta de passou 3 anos daquela fase que a gente tava lá uns 15 anos, então muita coisa aconteceu entre isso. E as coisas vão acontecendo, vão surgindo. Não vou dar muito spoiler porque eu gosto que vocês também tenham a sensação de vocês, assim, mas claro que surgirão spoilers aqui. Então, quem quiser assistir, vai lá assistir. E como eu disse, se eu não me engano, eu acho que chega só duas personagens novas, né? Assim, no ciclo ali de amizades da Anitta, se eu não me engano. Tem a Filipa, que é feita pela Larissa Manoela, e a outra eu não vou lembrar o nome, que inferno. Só guardei da Filipa porque, tipo, né, tava ali muito no arco da Anitta. Não que as outras não tiveram, mas tava. Mas eu sou péssima pra nome. É uma coisa, é aquilo. Eu sento aqui e vou gravando as coisas que tá dentro de mim e vai indo. Mas não faço por mal, não. Eu esqueço mesmo. E isso é desde sempre. Então, se eu não anotar, é mais. Nenhum presente assim de tipo do passado, né? Essa volta do passado dela, ela meio que não é ela que tá controlando agora. Ou seja, ela volta pro passado, mas não entende que, tipo, ela tá vivendo ali a vida dela e do nada tá voltando pro passado. Antigamente ela fazia o quê? Ia lá no floguinho dela, postava uma foto, uma legenda, pá, postou a foto, voltava pro passado. No passado tirava uma foto, postava, ia pro futuro, né? Pro futuro ali, que depois que ela mexeu tudo lá no passado, ela ia pro futuro novo, né? De uma certa forma. Ou seja, agora ela estava vivendo ali o futuro dela bonzinho, ok, não estava entendendo por que certos amigos não estavam, né? O que aconteceu durante esses anos, mas aí ela volta. Do nada pro passado, dá um bug assim na... Qual é o nome daquele filme? Na Matrix, dá um bug na Matrix, né? E volta todo mundo lá pra trás. E é basicamente nisso que é focado esse primeiro episódio, em personagens novos, nessa trama agora de 18 anos, né, universidade, toda a ambientação da mesma forma que ela volta no passado e fica perdida, é a gente perdida tentando entender tudo ali que tá acontecendo no primeiro, né, episódio, aquela coisa de calouros, né, tudo assim, envolvendo, mas fica toda o critério de que quem é que tá voltando, qual é essa grande questão de quem é que tá voltando agora já que não é ela, será que é o Joel, que é uma coisa, né, que todo mundo vai pensar, quem já assistiu ali esta temporada mas eu acho que é o Joel tá fazendo merda de novo, porque não deu certo pra ele, não sei o quê. Tanto que nessas vai e volta, vamos ver assim, já caíram pro episódio 2, né? Tem um episódio ali de festa, onde tá todo mundo reunido, né? A Anitta tá nessa mesma procura que a gente fica de tipo, quem é que tá voltando no tempo? Tá indo e voltando várias vezes, o que que tá acontecendo? E nessas idas e voltas, cada futuro dela é diferente, sabe? Novos futuros da Anitta, que é uma coisa que não tá sendo mais controlada por ela, né? Então mostra muito os arcos dos relacionamentos, dos amigos, né? A Anitta, de fato, querendo descobrir quem tá voltando pro passado com ela, porque se da mesma forma não foi o Joel, tem alguém que através dela também, né? Através dela não, né? Com ela, assim, tá voltando no passado. É ela e mais alguém. Então ela tem que descobrir. Ela já tem uma primeira pista ali no primeiro episódio, né? Acha um casaquinho, uma pessoa com cheirinho de chiclete, e vai jogando. Eu já digo que eu matei, assim, no primeiro episódio, eu falei, não é possível, é fulano. Se não for Joel, é fulano e não tem como. Mas ao decorrer da temporada, a gente vai jogando outras pessoas ali como se fossem outras pessoas que tá voltando. Mas eu falava, não vou tirar meu palpite, não. É fulano que tá voltando no passado ali junto com ela, tenho certeza. E não deu outra. Não, já sabia, né? Uma coisa de ver futuro eu sei. Então, é mais ou menos isso. O segundo episódio é essa correria, né? Aquilo, não vou dar muitos spoilers, muitas coisas, mas a Anitta basicamente fica nessa correria de ver quem tá querendo voltar atrás com ela, mas fica nesses arcos de vários relacionamentos, então você começa a shippar novos personagens, sabe? Que estão chegando ali. Aquele coisinha de sessãozinha da tarde mesmo, bem gostosa, bem que você quer acompanhar e ver o desenrolar da história.
Mas no segundo. Ai, no final desse segundo episódio acontece ali o meu chip, não sei nem se tem nome, né? Do Fabrício com a Anitta, da Anitta com o Fabrício, vice-versa. Que é onde eles se beijam ali pra fugir de uma encrenquinha no final desse segundo episódio. Aí ela acaba beijando ele pra, né? E eu. Ai, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Esse romance, esse negócio, sabe? Então, quando ela fica voltando pro futuro, a gente quer querendo saber, né? O que que tá acontecendo, quem tá ali. Porque, cara, é estranho, sei lá, se parar pra pensar e se botar num lugar disso, sabe? De ficar no passado e futuro, volta e volta, dá um bug na mente, porque você não sabe de fato quem tá ali contigo agora, e a sua realidade ali é outra, que casa é aquela ali, dá um negocinho na cabeça. Dá. E como sempre, né? O calor é quem tá chegando. Ah, os sonhos de veterano, né? Tem um veterano lá gostoso. É, se não fosse eu, pra falar de homem, né? De macho, babar ovo de macho, não seria eu aqui pra vocês. Mas basicamente o que vai acontecendo nesse segundo, no terceiro episódio também tem muito mais arcos, assim, de términos de namoro, né? Assim, a prima da Newton, né? Termina o namoro dela lá. Lembra que. Só pra quem lembra da segunda temporada que é formada ali uma banda de rock, né? Com um rockstar, que é namorado do primo da Anitta. Então, são todos. Cara, se for botar pra lá, assim, de lado a lado, todos os futuros, né? Os supostos futuros que poderia acontecer com cada história ali. Foi tanta coisa que foi indo, né? Mas a Anitta tá em um desses términos, né? Onde ela tá ali se descobrindo, saindo, vendo que o namorado dela também foi um pouco cozinho com ela. Por que que ela? Cozinho não, cuzão. Por que que ela, cara? Também entendo o lado dele, um rockstar, né? Tá vivendo aquilo tudo ali. Então as pessoas que estão te administrando aí a sua carreira falam pra você fazer A, você tem que fazer A, senão, né? A sua carreira não anda. Então, eu entendo mais ou menos o desenrolar de todos os arcos, né? Das histórias. Então, a gente vê essa corrida também da Anitta, continua, ela foi correndo, né? Sempre atrás pra saber quem tá voltando com ela no passado. Mas aqui surgem mais um, mais dois suspeitos. E isso que é gostosinho de você estar ali tentando desvendar. Como eu falei, né? Eu já sabia basicamente quem era, pra mim tava na cara. Mas essa suspense de ficar olhando e notando tudo que tá acontecendo na cena. E aquilo que proposital, né? As câmeras fazem você olhar, ver e captar e ficar, ó, presta atenção naquilo ali, que aquilo ali vai dar um negócio. Aí faz você mudar de opinião e não, mas tá ali prestando atenção, sabe? Mas o que é muito cheio é disso, cara. É de juvenilidade, é de erros dos jovens, ainda mais agora que não tem praticamente um adulto, né? Assim, entre aspas, uma coisa ali, uma figura mais responsável no meio das criancinhas, né? Tá tudo com 18 anos e eu me mando, eu faço e aconteço. Então a gente se vê muito nessas falhas de escolhas da vida, né? Desde um término de relacionamento, de um próximo passo da vida, das escolhas de o que você vai estudar ali pra sua vida, sabe? Pra você trabalhar com aquilo ali. É uma coisa que te reconecta muito, né? E mais uma coisa que também me segura muito é os casais se formando. É um tracinho que eu não vivi. Eu não me arrependo de não ter vivido isso na minha juventude, nada disso, não. Eu não falo com isso, mas eu gosto muito quando eu vejo isso sendo retratado e de forma muito fofa, sabe? Em arte, assim, em filme, em série, que é essas formações de casalzinho. E você fica ali torcendo pra fulano dar bem com ciclano e Beltrano com Cleros e assim vai indo. E quando se beija, aí tu fica vibrando junto. Gente, isso não sei, né? Pode jogar, mas é muito gostosinho de estar vivendo isso daí, né? De estar nessas coisas. Então, arco dos personagens, assim, de tipo de estar vivendo, né? De estar ali cada um fazendo o seu e deixando suspeitas também pra Anitta, ver quem é. Que basicamente é formado nisso, né? Essa terceira temporada é esse desencontro, né? E encontro a quem está voltando ao passado com a Anitta. Então, muitas coisas vão acontecendo, muitos laços estão reforçados, né? Desde amizade ou namoro. E muitos laços são desfeitos no meio dessas histórias todas. Então, eu só quero deixar assim pelo ar pra vocês sentirem o impacto. Principalmente pra quem nunca assistiu, né? Mas há spoilers. Spoilers virão porque eu preciso, né? Tem partes que precisam ser faladas. E não der. Se eu não me engano, é no terceiro temporada, né? No terceiro episódio. Eu acho que é o terceiro episódio onde ela vai pra um dos futuros onde não existe o Joel, né? Então ela volta ali
todo pra ficar tentando trazer manter o Joel vivo, né? Ainda tem isso também, dela ficar pensando na morte de um dos futuros dela, que pra mim é um futuro lindo, de uma exposição dela linda, bombástica, perfeita, mas não existe o Joel nesse futuro. E é uma coisa que eu sempre fiquei dividida, né? Nela com o Joel, né? Na Anitta com o Joel, na Anitta com o Fabrício. Pra mim, o futuro perfeito seria os três, mas a gente vai seguindo a nossa vida e vai esperando aí a canetada da Bruna, ver o que acontece, né? Mas pra ter uma certa noção, né, assim, de tipo, ela vê que ele não está voltando no passado com ela, o Joel, ele vê que o que ela está falando, ele não tá. Não sou eu, não. O que que é isso de estar voltando no passado, né? Acho que você tá maluca, mas eu tô acreditando em você. Porque ele mesmo fez um trabalho, acho que no passado, né? Na época da escola, sobre volta ao passado, assim, de volta ao futuro, máquina do tempo. Então ele passa a acreditar nela, né? Dá um crédito pra Anitta. É uma coisa que me faz pensar muito nisso. Será que vocês dariam um crédito pra amigos de vocês, assim, que vêm do nada com uma história, assim, vazada do nada? Tipo, eu sou do futuro, vim aqui, vai me ajudar. Ele é o primeiro, ele sempre foi o primeiro. Então por isso que eu shippo mais ainda, né? Sempre tá ajudando ali a Anitta, correndo atrás mesmo, servindo de quatro, a gatinha, né? E são muito fofinhos juntos. Então eles ficam nisso, de tipo, né? Ela tentando salvar ele agora, pra ele não morrer ali e ter ele no futuro dela, né? Próximo. E descobrem mais ou menos quem é o dono do floguinho, quem trabalhou ali pelo Floguinho, né? Porque o Floguinho em si é uma rede social fictícia, né? Dessa arte, dessa obra de arte, vamos dizer assim, né? Dessas histórias fictícia também. Então, é baseada no Flogão. Existia Flogão. Na nossa vida aqui real existia o Flogão, mas o Floguinho é uma coisa fictícia. Então, na série eles descobrem ali, né? Quem desenvolveu ali alguma coisa assim. Então, eles tentam ir atrás dessa pessoa que desenvolveu o Floguinho pra poder saber se ele tá entendendo que bug é esse, o que está acontecendo, porque ela ainda está voltando no passado. O que pode ser feito com isso, né? Se ele já ficou sabendo de alguma história de alguém ficar voltando no passado pro Floguinho, ou seja, mais doideira ainda, porque imagina você chegar pra alguém, o Mark Zuckerberg, o Facebook, o Instagram tá me voltando pro passado. O que você tá fazendo aí? Que IA é essa? Se fosse nos dias atuais seria IA, né? Mas lá atrás não. Então eles ficam nesse quesitinho ali, né? De estar achando o dono desse floguinho. E um dos episódios mais bonitinhos que não tem volta no passado, né? Assim, e no futuro não fica essa troca, porque no primeiro, no segundo e no terceiro, se eu não me engano, sempre vai ter uma troquinha de presente passado. Mas esse quarto episódio não tem, porque é um episódio onde eles vão comemorar o aniversário de uma das amigas da Anitta. Como se fosse não, né? Num acampamento, ou seja, é longe da internet. Então já ficou comigo ali o quê? A pessoa que tá indo e voltando no país, né? Com a Anitta. Não, voltando sozinha, a Anitta que tá nesse bug, presa aí dentro desse bug. Tá nesse acampamento, porque nesse episódio não aconteceu essa volta e vai, né? Porque não tem um computador, não tinha uma internet, então não tinha como acessar o floguinho. Mas é perto desse acampamento, né? Eu não cheguei a falar. É basicamente ali nas redondezas do acampamento que o Joel descobriu que esse cara, né, dono do floguinho ali, que já não trabalhava mais, morava por ali, né? Os arredores. Por isso, desse fogo deles surgirem do nada no meio do acampamento. Aí muitos mais arcos, né, chegam. A irmã da Anitta volta de viagem. Aí o arco dela que tinha lá na segunda temporada, né? Que ela tinha terminado com a namorada do nada, e fica toda aquela, né, lengo-lengo dessa relação também, sendo que a namorada dela agora também estava. Ai, um arco importantíssimo que eu esqueci, eu acho que foi antes do acampamento isso, porque foi o que aproximou todo mundo. Vamos dar uma congelada aqui no acampamento e já já eu volto pra irmã da Anitta, né? Mas um arco perfeito que aconteceu, assim, perfeito a história, né? Como foi retratado com, assim, muito carinho, muito zelo, né? Que uma das personagens novas que faz a gente desconfiar dela, né? Que ela tá ali como se estivesse indo, voltando no tempo, como se ela estivesse escondendo um segredo. Aí, alerta de spoiler. De fato, ela esconde um segredo, né? E as meninas descobrem que essa menina se mudou ali eu esqueci, não, é Valinhos?
né, cafezinhos, jabelinhas, é onde ela mora, né, pra estudar ali no, na faculdade dela, aquelas coisas ali toda, porque ela veio fugida de onde ela morava. Por quê? Qual é o arco da história dessa garota, dessa Patricinha, que não é tão Patricinha assim, mas tá ali, sabe? Na antiga escola dela tinha vazado fotos íntimas, né? Ela namorava com uma menina e o irmão dessa menina pegou fotos dela e vazou durante a escola, então, né, é um arco interessante pra gente saber da história, né, o desenvolver, entender que é muito triste quando uma coisa acontece dessa forma, né, é crime de fato, mas que tem uma continuidade, né, a pessoa pode, nem todo mundo vai ter essa, né, dinheiro pra sair e morar em outro lugar, mas é porque às vezes eu já vi muitos casos, né, infelizmente de pessoas que tiraram a própria vida, né? Cancelaram o CPF, autocancelaram, por causa de acontecimentos desse tipo, né? Porque não tem nem. Não é pra julgar, não tô desse lado de julgar, né? Cada um vai reagir de uma forma das coisas que acontecem na vida. Mas de entender, de passar essa rede de apoio, né? A série passa muito esse lado de rede de apoio ali entre as meninas mesmo, todas as meninas com a qual, né, chegou ali nova, que elas estavam juntas, apoiando nela, porque nessa nova eu não joguei, né, a continuação do arco dela, mas ela chega nessa nova faculdade ali, né, cursando coisas novas, mas só que um ser humano ali dos veteranos, né, dos veteranos, né, que é os mais velhos, que tá prestes a sair dali, ele ficou sabendo através de um primo que estudava na escola antiga da menina também, sabe, das fotos, e ficou chantageando ela. Então, chega nesse arco do que as meninas, né, descobrem ali e surram bofe, é maravilhoso. Feminismo desde 2009. Eu amo. Mas ver toda essa história das meninas chegando junto, sabe, acolhendo ela e mostrando que de fato tem vida além disso, sabe? A culpa não é sua, a culpa não é da vítima, nunca será da vítima. Mas infelizmente muitas, né, não chegam nesse estágio, às vezes também não tem nem essa rede de apoio, às vezes não tem nem a linha da rede de apoio, quanto mais a rede, né? Mas é saber que sozinha não tá, sabe? E às vezes sozinho a gente também pode vencer. Imagina com uma rede de apoio, né? É ser forte mesmo e continuar. Então a série ela retrata muito lindamente, sabe? A trajetória dessa personagem, o desenvolver dela. Não vou lembrar o nome, eu tô tentando lembrar. Ai, que ódio. Só lembro da Anitta porque é protagonista. E do Joel e do Felipe. Do Felipe não, do Fabrício. Ele até troco. Então não me cobrem não, sabe? Não cobrem não, que a mamãe tá com a cabeça. Mas é uma história maravilhosa, tá? Ó, a atriz que deu vida a essa personagem, você é maravilhosa, ó, gata. Maravilhosa, entregou tudo. Então, né, voltando, assim, essa menina, como eu já deixei aí, né? Ela é uma. Vamos jogar assim, não é bissexual, acho que ele é mais pro lado da lésbica mesmo, né? Da lesbicânias. Ou seja, a irmã da Anitta volta, né? Vê a antiga namorada dela já com essa outra ali dando uma seguida na vida. Errada não tava, né? Nem tava seguindo ainda, mas tava no caminho de seguir, né? Tava indo ali. Mas esse episódio do acampamento é muito bonito isso de, tipo, ser uma comemoração de aniversário, né? Tá todo mundo em amigos, aí tem tudo aquilo ali de jovens, sei lá, de estar acampamento, de ter bebida no acampamento, de ter jogos tipo uma salada mista, mas não é salada mista, mas é tipo isso, né? Envolvendo essas coisas, e ter um F1, essas coisinhas todas assim de jovenzinho, sabe? De acampamento, que a gente fica ali torcendo, né? Da primeira vez de um, no beijinho de outro, de um ciúme de um com o outro. É toda essa trajetória de jovens. São jovens, né? Fazer o quê? Mas no meio desse acampamento, a Anitta com o Joel, eles acham a casa do dono do Floguinho, lembra desse arco? Então, é pra isso que eu estou voltando. Ela acha, né? É um EPzinho assim. Ele não é um filler, não é encheção de linguiça, mas ele acrescenta bastante nas relações de todo mundo ali dentro, né? Uma coisa assim que se passa só ali no acampamento, mas é uma coisa que a gente não tem acesso à internet, sabe? Né? Tá ali, é o dia, a noite, anoitecendo tudo junto e vai acontecendo, né? Vai tudo. Mas enfim, a Anitta some ali com o Joel, acha a casa do bofe. Aí Fabrício, né, com ciúminho, vai atrás dos dois, mas não acha o bofe. E do nada, o bofe, dono do floguinho, aparece. Aí que vem o
desvendar de toda uma história que vem acontecendo desde a primeira temporada. Já posso ser um pouco polêmica? Porque não vou falar assim que é um arco que eu amei, né? Que eu falei assim, nossa, muito bem escrito, nossa, que desenvolvência, é assim mesmo que aconteceria. Mas voltando pro teor assim né, assim, de uma obra fictícia, né? De um romance, de uma série, algo assim que é muito do lado do fictício, porque a gente não volta do tempo, né? Até então não tem nada disso, comprovadamente. Mas é uma coisa que traz assim, ai, vamos deixar isso de lado e só sentir a série, o gostosinho que ela é, né? Mas esse arco de achar o dono do floguinho, sabe? Da forma ali que é retratada, não sei. Me deu um negocinho, sabe? Dentro de mim que eu não gostei muito, não engoli assim muito rápido, não, né? Mas basicamente foi o que? Eles acharam o dono do floguinho, que é feito pelo Gregório. Gregório do Vieira. Né? Não sei o nome dele na série, mas eu lembro que é o Gregório, porque eu conheço o Gregório. Mas é feito por ele, né? Ao passar dos anos, né? Teve ali uma atualização, se não me engano, em 1997, né? Foi quando ele começou a ficar voltando no passado também. Isso, o Gregório, né? No Floguinho. Mas aí o Floguinho existe desde quando? Aí, achei uma ponta solta. Porque se ele voltava na. Não sei, né? Também não lembro qual foi a idade, pra qual idade ele voltava. Mas ele foi o primeiro viajante no tempo através do Floguinho, né? Um dos desenvolvedores dali, né? Tinha um bug de fato ali no negócio de postagem, não sei o que, do Floguinho fazer voltar no tempo. Se ele voltava muito tempo no tempo, assim, do 1997. Existia o floguinho, se ele voltava tipo 10 anos atrás, 10 anos atrás a internet não era assim, não existia floguinho, sabe? Qual foi o erro aí? Talvez desse. Talvez não tenha, sabe? Talvez tenha sido explicado ali direitinho, mas eu também não vou lembrar. Não. Mas enfim, a história dele é que o quê? Que ele voltava no passado, né? E voltou pro pior dia da vida dele. E foi uma coisa que aconteceu com a Anitta, né? E de fato também aconteceu com o Joel. Quando voltou pro passado. E também, né? Pra quem tá voltando ali nessa terceira temporada, né? No tempo, aconteceu de fato também com essa pessoa da terceira temporada. Que é voltar pro seu pior dia ali da vida, né? Então, provavelmente ele possa não ter voltado tanto tempo pra trás assim, né? Mas uma dessas voltas de ficar viajando no tempo, ele ficou também maluco, igual a Anitta, de, tipo, querer toda hora ficar mudando o futuro dele. Mas só que uma das voltas do tempo, ele conheceu uma pessoa e ficou apaixonado nessa pessoa. E deixou ir, né? Com o tempo deixou ir, não aconteceu o romance, era um outro bofe que ele passou a desenhar, ter vários desenhos, né, do bofe, vários retratos, por não ter uma foto, nada daquilo. Então, é uma coisa que a gente vê espalhada bastante ali onde ele mora, né? São vários desenhos do bofe, aquelas coisas todas, vários retratos pensados. Então, a gente dá de conta com o início do Ark, sabe? Ali da série também Dark, assim, da onde começou essa volta no tempo. Foi basicamente com ele. Mas só que como isso passou pra Anitta, né? Isso tudo é falado no quarto episódio do acampamento, não tenho certeza. Se é no quarto, é no quinto, né? É por ali. Eu sei que ela chega à conclusão que, tipo, começou a acontecer com a Anitta isso quando ele se deu conta que ele queria excluir o floguinho dele, né? Que ia parar de voltar no tempo, essas coisas todas acontecerem. Então ele ia excluir o floguinho. Ou seja, na exclusão dele, que foi lá em 2006, né? Eu acho que foi desde 2000 a 2006 que ele ficou indo e voltando. Não tenho certeza. Ou se a Anitta também já tinha. Mas enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Ele ficou indo e voltando durante esses anos. Em 2006 ele exclui a conta dele do floguinho, né? Mas só que ao mesmo tempo que ele tá excluindo, a Anitta tá fazendo a dela. Aí vai o bug. O bug passa pra conta da Anitta. Por isso ela fica indo e voltando, né? Tá vendo que é um arco assim que pra mim não foi tão, sabe, vigoroso, sabe? Não, né? Não sei também se poderia ter uma saída assim pra explicar melhor essas voltas no tempo, não sei o quê, mas me deixei levar. Falei, vou me deixar levar. E ali nesse episódio ele mostra um dispositivo que pode assim, você quer acabar com isso, de ficar indo e voltando, porque ela não sabe quem tá voltando no tempo. Então, ela quer acabar de vez, excluir o floguinho da face da Terra, tipo, deixar de existir da face da Terra. Então, ele tem um dispositivo, ele dá um dispositivo, né, pros dois, pra poder deixar de existir o floguinho. Mas só que nesse final
desse episódio, uma pessoa surge do nada uma sombra, né? Tenta pegar esse dispositivo, né? Tenta roubar ali. Então ali a gente já vê, ó, temos um vilão, uma vilã nessa coisa aí. E de fato, essa pessoa que tá sabendo das coisas que estão acontecendo é quem está voltando no tempo e fazendo, né, Maísa, né, nossa Anitta, voltar no tempo junto com essa pessoa. É a mesma que quis roubar o dispositivo nesse episódio. Então meio que começa a melhorar ali, porque começa a surgir, né, também, porra, já era o quarto episódio, né, quinto, sexto, acaba a temporada. Se não tivesse desenvolver assim mais corridinho, não tinha pra onde ir. Não tinha pra onde dar. Mas foi onde a gente começa aí já entrando no episódio 5, né, onde é um dos episódios que eu mais gostei dessa temporada, né, dessa terceira temporada, porque ele me remeteu, né, me lembrou muito a uma série que eu vi, tem episódio aqui, né, sempre vendendo peixe. Tem episódio aqui no podcast, quando, na segunda temporada, se eu não me engano, com certeza é, né, e também foi mais ou menos nesse meado, que eu lembro que eu dividi a história desse episódio dessa série junto com as minhas vivências ali de carnaval, eu tenho quase certeza, que é o Bloco da Boneca Russa, eu tenho certeza que é esse o nome do título, né, lá do episódio. Quem quiser escutar, né? Onde eu falo da série que eu vi, né, na época, a Boneca Russa, que é mais ou menos o que acontece nesse quinto episódio dessa temporada, né? Eu já falei várias coisas aqui dessas de volta no tempo, né? Tem vários episódios falando, desde o Paciente 63, 93, eu nem lembro também, que é uma webnovela aqui do Spotify, ou lá do Spotify, não sei onde você está escutando esse episódio aqui, né? Mas coisas assim que voltem no tempo, né? Nesse episódio em si, o 5, né? O quinto episódio, a Anitta ela fica presa no looping infinito de um mesmo dia. Ou seja, aonde ela acorda, né? Meio que também tem um DOA ali, né? Meio que sei lá, uma experiência quase morte, onde ela se vê já velha, adulta, sendo que não é no futuro, mas é quase que nesse também, sabe? No espectro da cabeça de Anitta, de uma certa forma. Mas ela tá sempre presa no mesmo dia, e pra passar por esse mesmo dia, ela volta lá pra cabeça dela, né? Vamos jogar assim pra cabeça dela. Ela começa ali na cabeça dela velha, né? 30 anos ou 33, não sei. Ela volta ali pra cabeça, começa na cabeça dela e acorda, né? Um sonho. Pode se jogar também como se fosse um sonho, né? Do subconsciente dela ali, onde ela tá junto com o Joel, só os dois nesse sonho. E sempre mesmo como se fosse uma ilha, no meio do nada, assim, no meio do nada, uma ilha com uma Kombi. E é isso, sabe? E aí ela volta pra ficar nesses loops dos 20 minutos de que ela acorda, né, no quarto dela ali na República, onde ela mora, aquelas coisas todas, dá de cara com o Joel mexendo no computador dela, tentando resolver o negócio do Floguinho, e o Floguinho tá entrando em manutenção, ou já tá em manutenção, acho que ele vai entrar em manutenção em 20 minutos, né, algo assim, tem esses 20 minutos. E é basicamente como, cada vez que ela acorda, ela dando de cara ali com ele, vivendo as mesmas coisas, né? Primeiro dia vive normal, as coisas vão acontecendo, ela vai vivendo como se ela fosse viver aquele dia ali normalmente, né? Pega um relógio com um termômetro, com um cronômetro de 20 minutos, porque é o tempo que vai fechar ali os servidores do Floguinho, né? Pra tipo uma manutenção, pra reforçar todo um sistema de segurança, né? Porque eles deram conta que tinham tentado invadir lá pra pagar as coisas, então quiseram meio que reforçar essas coisas todas que estavam acontecendo. Então ela ia ter 20 minutos para poder entrar e basicamente assim, ver todo mundo ali em volta e seguir para um caminho, né? Basicamente ela vive isso no dia, de tipo, acordar, ter esses 20 minutos, ir lá ver se consegue apagar o floguinho, mas ela nunca consegue. E fica vivendo nisso no looping, sempre tentando fazer alguma coisa diferente, ou ajudar uma pessoa, ou ajudar outra, ou fazer bem coisas diferentes nesse mesmo dia. Por isso que me lembra muito Boneca Russa, porque Boneca Russa, né? Eu não sei se eu falei. Eu não sei se eu fechei esse ciclo de pensamento. Mas basicamente vivendo nisso. A Boneca Russa, né, pro nossa protagonista, ela vive no mesmo dia várias e várias vezes. E aí é tudo. Pena que cancelaram essa série, inferno. Mas ela meio que vive nisso. E nesse episódio ela descobre quem de fato está voltando com ela no passado, né? E é tudo que eu acho que não tinha como. Quem já viu, quem não viu, spoiler, né? É a nossa querida Larissa Manoela, Filipa, né? Que tem alguns pontos bem legais durante a série, né? Durante toda a trajetória aí dessa terceira temporada. Mas quando chega ali nela e que de fato desmascara e vê que ela, meio que ela não se torna uma vilã, sabe? Não é uma vilã de um lado de uma vilã. Que a gente entende também porque ela tá voltando no passado, né? Tudo é explicado e faz a gente entender. Porque lá no futuro, sempre que tá vendo lá na frente,
gente, a Anitta tá sempre saindo por cima, né? E o futuro dela foi mexido lá atrás um pouquinho, né? E ela desistiu. Então, o voltar dela, lembra? Quem volta no passado é sempre no pior dia da vida, ou seja, o pior dia da vida dela, a Anitta tava meio que envolvida, meio que teve um pontapézinho da Anitta para as coisas derem errado na vida de Filipa, né? Da Larissa Manoela. Então, por isso que elas meio que ficam voltando. E esse bug da terceira, né, da segunda, final da segunda temporada pro começo da terceira, onde a Anitta tá excluindo o floguinho dela, é onde no ano, né, lá de 2009, acredito eu, não tenho certeza, é onde a Filipa tá abrindo o floguinho dela, ou tendo um floguinho, né, pra ter esse bug vinha acontecendo igual aconteceu com o dono lá, com o desenvolvedor do floguinho, aconteceu com a Anitta e agora acontecendo com Filipa, né, nossa querida Larissa Manoela. Então a gente tem de todo o arco nesse quinto episódio, né? Também já tá quase chegando ali no final, não já como não entender, não tem uma coisa ali jogada. A gente sabe quem é viajante no tempo, né? Sabe o porquê ela de estar puta ali, de estar presa nesse looping e quem tá voltando no tempo, né? Com certeza também. É uma coisa que eu também queria ver muito. Ah, não vai ter série porque não escreveu mais, não sei o quê. Mas eu gostaria muito de ver. Porque na segunda temporada a gente vê muito o lado do Joel voltando no passado, né? Mas eu gostaria muito que tivesse pelo menos um episódio do ponto de vista, nem que seja, tinha que ser extra, né? Porque isso foi guardado pro final pra gente saber quem é que tá voltando no tempo. Mas nem que fosse extra, nem que fosse depois desse episódio, sabe? Vendo a Filipa mesmo voltando no tempo e tudo aquilo ali que foi vivendo, né? Ela também vendo que quem tá voltando ali no tempo com ela é a Maísa, se catando algumas conversas da Maísa, seria todo um episódio desse estilo. Fiquei pensando aqui comigo, seria muito legal ter pelo menos um especial, hein, Netflix? Lançar aí, já que não vai ter mais temporada, ter uma coisa que fosse do ponto de vista dela voltando, que seria muito legal. E vendo os possíveis futuros dela também, pra gente ficar mais por dentro, né? Ser mais emotivo com a personagem, porque mesmo tendo ali bem pouquinho e a gente entendendo por que ela quer voltar no passado, e o que que deu errado, aquelas coisas todas, mas seria muito essencial, muito bom. O episódio completamente assim, do voltar dela do ponto de vista dela, né? Voltando, ela postando uma foto e voltando pro passado, postando uma foto e voltando pro futuro. Seria tudo. Tudo, pelo menos no meu pensamentinho aqui, né? Mas quando a Maísa se dá conta disso tudo que tá acontecendo ali, né? Nesse quinto episódio, que vê que o looping parece que não vai parar, que ela não vai conseguir quebrar esse looping, porque sempre tá acontecendo as mesmas coisas, né? E temos várias menções honrosas nesse episódio, né? Temos a irmã de Maísa de Lady Gaga, temos a prima da Maísa da Anitta. É que eu esqueci o nome de todo mundo, né? Então não vai dar dano, assim. Acho que é Carla ou é Carol? Acho que é Carol, né? Da prima da Maísa. Mas enfim, Jamie Winehouse. São várias referências, sabe, assim, de 2009, várias coisas. E olha, é tudo. E, ai, não dá. Não dá, só me dá um negocinho assim dentro de mim, sabe? Mas quando ela quer quebrar essa realidade desse looping infinito, né, da Anitta querer quebrar, de acabar com isso tudo de uma vez por toda, ela decide que vai acordar e vai fazer tudo diferente do que ela tenha visto, vindo fazendo nos outros loops anteriores, né? Então ela bota na boca no trombone mesmo, sai xingando todo mundo. Enquanto aquilo ali tava acontecendo, eu falei, meu Deus, agora esse looping vai parar com certeza. E ela tá cagando ali com o futuro dela e o futuro de todo mundo. Porque ela foi cagando com a história de todo mundo nesse último looping, que de fato foi o último looping. E, meu Deus, eu fiquei, né? Boca aberta, porque eu acho que a Larissa Manoela, né, Filipa, destrói o negócio, sabe? O dispositivo lá, aí meio que quebra esse looping, eu acho que era mais ou menos isso. E é onde mais ou menos termina esse episódio que a Anitta, né, finaliza ali presa na cadeia. Ou seja, a gente fica assim, meu Deus, acabou o episódio aqui, qual é o próximo? Qual é esse futuro dela presa numa cadeia, né? Por quê? E, ai, olha, só foi melhor, assim, gente, assistam, por favor, e reassistam também. Quero fazer um cine pipoca coisa com essa série. Eu amei, não dá. Mas agora eu quero episódio, né, Netflix. Agora eu tô falando sério. Antes da gente falar aqui do sexto episódio, eu quero um episódio das vivências da Larissa Manoela, ó. Nesses dias aí, nessas coisas. Nossa, seria tão perfeito. Como não pensaram nisso? Ou será que pensaram e de fato não quiseram fazer? Ou será até que fizeram algumas coisas e não saiu? Eu não fiz nada, tipo, terminei de ver série de ontem pra hoje. Não vi nada de que eu faço muito isso, né? E no YouTube com pessoas especialistas falando da série, falando, sei lá, de um futuro livro, alguma coisa, sempre tem esse negócio, né? De pessoas que estão ali estudadas dentro desse assunto pra falar que eu só tô aqui, né? Só tô fazendo e indo.
Mas eu ainda não vi, não tive esse acesso a esse tipo de conteúdo, mas. Ai, se fosse, tiver dentro de alguma coisa dessas coisas aí que eu tô falando, seria tudo. E nesse sexto episódio e último da temporada, né, da história de Anitta aí de voltar ao passado, presente, futuro, a gente começa na pior realidade de toda a temporada, né, dela, de todas as histórias, de todas as probabilidades de futuro da Anitta. Então a gente começa na pior, que é onde ela tá presa, né, no que finalizou o episódio anterior. Mas quem está indo visitá-la é ninguém menos que, né, o futuro ali, a personagem, que se eu não me engano, eu sou tão doida que mas eu acho que é a mesma mulher lá, a menina que faz a irmã da Anitta no passado, é a que faz a Larissa Manoela no futuro. Eu tenho certeza disso, não vi muito não. Mas quem faz a Larissa Filipa ali no futuro é a irmã da. Não é ela fazendo a mesma personagem, né? Mas é. Eu acho que foi um corte de. Por isso que eu acho que não gravou nada, não. Da Larissa Manoela ano passado. Que deve ter tido uns cortes de gasto pra estar repetindo aí uma personagem do nada, né? Um personagem não, né? A atriz. Mas também não tenho certeza se repetiu. Mas eu acho que sim, tenho quase certeza. Mas ali a gente vê que a única que tá indo visitar a Anitta na cadeia é ela, né? E a Anitta convence-a de, ó, vamos voltar no passado. É onde a gente descobre toda a história de Larissa, né? De Larissa não, de Filipa, do porquê ela volta no passado, aquelas coisas todas, o que que ela quis consertar. Então a Anitta volta pra ela e fala: posso fazer diferente, vamos voltar lá e fazer um futuro melhor pra nós duas, né? Já que esse futuro não tá nem tão bom pra mim e nem tão bom pra você, porque antes dela ir pra esse futuro também, né, de estar presa ali, ela fez várias cagadas, lembra? A Anitta fez várias cagadas lá. Não só com os amigos dela, mas também com o Filipe no passado. Ou seja, ela também influenciou nesse novo futuro de Filipa, né? Então, nada mais justo de voltar à última aventura ali de volta ao passado, para um novo, assim, um novo vislumbre, né, de um futuro, de uma probabilidade de futuro para ambas, para todos os amigos, né, de Anitta. Então, basicamente isso que acontece, né? Elas voltam pro passado e meio que nesse futuro novo, não, elas têm um futuro bom. Ah, elas voltam pro passado, mito, elas voltam duas vezes nesse episódio. Elas voltam pro passado, né? Sai da cadeia, essas coisas todas, volta ali pro passado. Aí vai para um futuro que é bom mais pra Larissa, mas a Anitta também não tá presa, não. Eu tô trocando o nome de todo mundo, né? É um futuro que é bom pra Filipa, mas não é bom pra Anitta, né? Mas a Anitta tá de boa ali, mas não tá tendo nenhum, assim, concheguinho com os amigos, sabe? Os amigos todos se foram, ninguém quer saber dela, mas ela tá solta. Mas é o melhor futuro pra Filipa, né? Ela dá ali de encontro num futuro que não é tão legal pra ela, mas ela, pelo menos ela não tá presa. Né? Mas ela vê que todos os amigos se afastaram. Por quê? Elas voltaram pro passado e só resolveram o futuro, basicamente assim, né? Da Filipa. As relações que ela destruiu lá, lembra do episódio anterior que a Anitta cagou tudo? Ela não desfez nada que ela fez no passado. Então, ela, nesse futuro que é bom pra Filipa, ela vai lá, consegue a senha de Filipa, que é a mesma coisa pra todo, né? O Nitorrinco, que eu gravei, eu acho que é o Nitorrinco com um no I, sei lá, o O zero, tem alguma coisa assim. Mas a Anitta pega, né, essa senha dela, acessa o floguinho dela no futuro, posta uma foto, volta pro passado, as duas voltam juntas, né? Porque querendo ou não tá sendo acessada no floguinho ali da menina e tá tudo em conjunto. Então ela volta pro passado. Prende a Filipa no passado lá em uma das salas pra tipo, ó, agora eu vou dar um jeito aqui nas coisas e você não se mete nada, né? E vamos indo. E tem a professora que fica de olho, né? Que também às vezes não fica de olho porque, querendo ou não, spoiler, Larissa barra Filipa foge e dá uma cagadinha ali. Quase uma cagada. Mas dá uma cagada. Mas aquela professora, eu não lembro dela nas temporadas anteriores. Porque agora ela voltou muito. Não professora, né? Ela voltou meninoca estudando com a menina. E é legal ver essa conectividade. Mas é mais ou menos isso. A Anitta volta de novo pro passado, né? É um episódio, assim, com muitas emoções, esse último, né? Porque é o último da temporada, aquelas coisas todas, são muitas finalizações de ciclos, né? De arcos ali. Então a gente vê várias probabilidades de um novo futuro pra todos. É muito lindo ver a Anitta
se ajeitando, sabe? Trazendo, assim, pra nossa vida, pra nossa trajetória de hoje, assim, eu, você, nós aqui, reais. O que que a gente pode fazer de melhor hoje? O que que a gente pode se consertar com as pessoas, né? Porque, querendo ou não, essas relações que estamos tendo hoje, né, influenciam no nosso eu, na nossa história de probabilidade também de um futuro lá na frente. Então, o que que a gente pode fazer de melhor agora? Isso, esse episódio traz muito disso, sabe? Mesmo sendo lá no passado, é o agora dela lá, né? No atual. Então ela volta e se refaz com todo mundo, né? Se desculpa, tenta refazer toda a cagadinha que ela fez, mas se desculpa pra no futuro ela ter um futuro bacana, junto com o Felipe ali também, né? Mas que tem os amigos dela, né? E é muito lindo ver toda essa. Ai, como que se diz assim? Esse ciclo de amizade, né? E ela vê que todo mundo incluindo ali, incluindo todos, né? Mas uma coisa que mais me pegou nesse episódio foi as pessoas, né, os amigos dela de fato tentando assim fazer acreditar nela, que ela é uma viajante no tempo, porque para comprovar, né, para ajudarem ela a sair do looping já tinha saído, mas sair daquele passado ali e fazer um futuro legalzinho para todo mundo, ela joga na roda que ela é uma viajante no tempo, né? E lembram que ela já tinha falado isso nos anos anteriores, que tinha acontecido isso, mas ela tenta provar ali para todo mundo ajudar ela e ver todo mundo acreditando no inacreditável, de uma certa forma, indo atrás, ajudando, mesmo depois do surto dela, né, de toda a explosão dela lá, e ajudando e vendo, fazendo acontecer. É muito lindo ver toda essa união, né? Porque, principalmente, eu acho que hoje em dia as amizades, de uma certa forma, não é tão mais assim, não, né? Antigamente tinha muito mais amizade assim. Hoje em dia é o que restou de antigamente, porque fazer amizade hoje em dia dessa forma é muito mais seletivo. Não sei, né? Eu posso dizer isso pelo meu ciclo, mas pelas minhas vivências, né? Pela minha história. Não sei, pra todo mundo não vai ser assim, né? Não é igual pra todo mundo. Mas o meu ver, eu acho que aconteceu muito isso, sabe? Na história, na vida, assim, no passar dos anos. Eu não tenho mais amizade igual era antes, mas é muito bom ela tentando fazer de tudo pro pessoal acreditar, falando, se passa em 2009, né? E ela tentando provar que, tipo, dali a alguns meses Michael Jackson iria falecer, que de fato foi quando ele faleceu, né? Em 2009, e todo mundo fica meio que chocado, acreditando ou não acreditando. Então ela começa a falar várias coisas assim da cultura pop mesmo, das coisas que iriam acontecer futuramente pra ninguém desacreditar nela, né? Mas todo mundo acredita e ajuda ela a fazer aquilo tudo. Mas o finalzinho assim a gente vê que, tipo. O Joel não morre, né? Não tem o que aconteceu, o que provavelmente poderia acontecer de um provável futuro. Mas nessa partida desse último episódio, né? Desses momentos lindos, fofinhos, a gente vê como que se diz? Ah, não, eu pulei muita coisa aqui. Porque, tipo, o Fabrício, ele tem meio que um negocinho assim, será que morreu no passado? Será que foi? Mas tem tudo com um confrontozinho, né? Todo mundo ajuda a Anitta, eu pulando uma parte mais importante. Todo mundo ajuda a Anitta ali a consertar o dispositivo que foi quebrado, a acessar o floguinho no computador da escola, e faz todo um mutirão, todo mundo ajuda, mas do nada a Filipa escapa e quer quebrar as coisas tudo de novo. Aí, do nada também, o dono do floguinho lá, o doido, sabe, tá vagando pela escola lá, pela UFRJ, e do nada chega também lá no local onde o pessoal tá, ele quer quebrar tudo porque ele tá começando a se esquecer do que. Aí também me traz um negocinho. Será que é algum ciclo que poderia servir pra alguma história futura, sei lá, por quê? Ele traz o quê, né? Depois que ele deu o dispositivo pra eles destruírem aquilo tudo, ele começou a se esquecer do menino lá do passado. Lembra que ele desenhava, né? O bofe que ele gostou, namorou aquelas coisas todas. Ele começou a se esquecer do rosto dele. Então, se fossem excluir o Floguinho, se fossem fazer alguma coisa desse teor, né? Eles poderiam, ela poderia, de fato, assim, a Anitta, se esquecer dos amigos, das pessoas, das coisas assim. É meio que traz até várias referências, né? O filme dos feiticeiros de Waverly Place, né? Onde eles começam a se esquecer dos pais. Os pais, né, começam a se esquecer deles e eles vão sumindo no tempo. Meio que me trouxe isso aí. Traz até um spin-off disso, sei lá, de uma Anitta no futuro, se esquecendo de todo mundo porque aconteceu isso lá no passado e o que que fazer. Nossa, seria tudo aqui, ó. Várias ideias, Netflix. Eu tô jogando pro alto, assim, várias ideias que pode ser feito. Provavelmente um time por trás disso tudo já pensou nisso, né? Mas, enfim, seria tudo um spin-off disso, né? Que ele meio que joga isso, mas a Anitta fechando ali, né? Tem uma briga, tem aquilo tudo, que é onde o Fabrício ganha uma facada, aquelas coisas todas. Mas aí tá nos últimos segundos, né? De ter que postar foto antes de entrar
numa reforma do floguinho, né? Daquele acesso, de não ter acesso ao floguinho. Então, antes de ter todo esses segundinhos ali, os últimos segundos, onde tá todo mundo se beijando, foto sendo postada, não sei o quê. Aí traz o negócio dos 7 segundos, nossa, que me dá uma aflição também, que... Sabe aquela continuidade que alguém fala assim, ai, tu tem 7 segundos pra fazer isso, 30 segundos pra fazer isso. Aí o personagem começa a correr, faz um monte de coisa, e tu vê que claramente passou os 30 segundos, mas o personagem fez um monte de coisa que fariam 2, 3 minutos, sabe? Mas passou. De fato, até a série, assim, passa em 3 minutos de cena, mas ali era meio segundo que tá sendo contado. Era meio segundo. E foi basicamente isso que aconteceu aqui. A Anitta tem o quê? 30 segundos, 7 segundos pra postar a foto lá, não sei o quê. Mas acontece tanta coisa nesses 7 segundos que eu fico. De fato, ali o tempo deve estar passando diferente, né? Mas vamos fingir que é 7 segundos que foi. É uma coisa que me pega, porque eu voltei a cena várias vezes e contei 7 segundos e já era pra todo mundo ter morrido, não ter acontecido nada mais, né? Voltou, mas a gente entende, né? Ficção, aquelas coisas todas, né? Aquela coisinha toda. Mas é tudo. A Anitta consegue voltar pro futuro pra onde é julgado assim bom, né? Legal, com as escolhas que foram feitas lá no passado. Onde a gente viu o Fabrício voltando, axézinho, né? Graças a Deus, todo mundo ali reunido. Ela junto com os amigos dela, no caso, e dela e dele, né? De todos, de todos. E a Filipa agora fazendo parte do círculo dela de amizade, assim, no futuro, né? Então ver que ficou bom pra todo mundo de uma certa forma, né? E aonde ela vai pro futuro é na festa de 15 anos de transição ai, não vou esquecer o nome dela, da K. Vou chamar de K, que eu esqueci o nome, vou chamar de K. É Camila? Acho que é Camila. Ah, é Camila, né? Que é outro arco que eu também fiquei apaixonada desde a segunda temporada, né? Que a gente vê todo um arco de o quê? De um personagem que era gay, né? Que nem se entendia, mas depois começou a se entender como gay, ou até um bi, mas aí passa a se entender de fato como, né, uma pessoa transgênera. Então é muito lindo a história toda da Camila, né? Do César do começo e pós ser Camila. é, de toda a série, tudo muito tratado com muito respeito, com muito amor, sabe? E é uma história assim juvenil, passada lá nos anos, né, do passado, mas passada em hoje em dia, mas retratada nos anos lá no passado. E é muito lindo ver isso, né? Que infelizmente a gente vê que não é a realidade de muitas, né? Que tá nesse corpo assim, mas. Ai, é lindo só ver que pelo menos uma história ali deu certo, que possa influenciar muitas famílias a ver que de fato pode dar certo, sabe? É tudo. Thank you, Netflix. E essa cena final é muito linda. Todo mundo ali nessa festa, né, de 15 anos de transição dela. O debut da gata, né? Os 15 anos da gata ali. Que, olha. Ai. E tem uma mescla, né, com todo mundo do passado e todo mundo do futuro, seria tudo. Aí uma coisa também que eu boto, seria tudo também se intercalasse. Parecesse pessoas do presente e do passado, sabe, juntas ali. Como se, sei lá, a Anitta do passado junto com o Fabrício do futuro. Ou Ai, fica um pouco complicado, né? Porque eles eram de menor. Não, eles tinham 18. Ai, não é complicado. Mas é só uma retratação, sabe? Como se fosse um bug ali num espectro ali de todo. Mas como termina, né? A Anitta mesmo se despedindo, entendendo, passando essa mensagem pra gente sossegar e ver que as coisas que vão acontecer tem que acontecer da forma que tem que acontecer, não se preocupar tanto com o futuro, as coisas que passaram, né? Tudo que eu sempre venho pregando aqui, sempre preguei também nos outros episódios, é basicamente isso, é você entender que o que você pode fazer, né, o que está ao seu alcance, é daqui pra frente. É uma frase dela que ela falou muito que é perfeita pra mim, que é tipo, hoje, né, começa, ou é o primeiro dia, algo assim, né? Hoje é o primeiro dia, é o começo, ai, não lembro. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, algo assim, né? Da onde ela aceita ali, passa a aceitar que o futuro dela, ela não vai voltar mais no passado, né? Fecha com muito bonito, assim, todo o ciclo, toda a história, né? Tá fechadinho, não ficou nenhuma ponta aberta, né? Apesar de eu ter jogado algumas pontinhas aqui, mas não ficou nada que seja em aberto. Claro que a gente queria ver mais probabilidades de futuro, várias outras coisas, ou outros personagens voltando no tempo, né? Ou ela ali também, eu não sei, eu não lembro agora. E olha que eu vi de ontem pra hoje. Não lembro se ela excluiu de fato o Floguinho, ou se acabaram com o Floguinho, de fato ele não tem mais acesso. Mas, né, então não teria como outros personagens agora voltar no passado. Mas, enfim, isso, sabe, de estar sempre se desdobrando, ajudando todo mundo, e agora ela focar nela, né, focar na história dela.
Foi uma história linda de acompanhar, de viver ali, sabe? De estar juntinho, vendo. E eu quero saber coisas de vocês, o feedback de vocês pra essa série, ou pra outras coisas envolvido, né, nessa temática, podem me mandar, né? Sempre o feedback de vocês é muito importante. Agora no Spotify, assim, também como no YouTube é postado, né? Os podcasts, tem como comentar, gatinha, aí embaixo, vai lá, comenta, quero saber a opinião de vocês. Não só no na minha DM, no meu privado, né? Vamos botar exposto aí os comentários pra eu poder responder e a gente ir com o brincandinho. Mas eu tô muito apaixonada, eu quero rever, nem que seja esse último episódio, sabe? Eu quero rever toda a série, eu quero ver tudo, eu quero ficar vivendo nesse universo deles, que foi todo, sabe? Foi perfeito acompanhar toda essa história e. Ai, não dá. Mas o que não dá é vocês também falando, me dando os feedback, as coisas. Aí ficar falando assim, você é igual a Anitta, porque você sabe o futuro, algumas coisas das outras, não sei o que, não sei o que lá. Pra quem viu os episódios aí, a temporada de terror, né, que eu lancei, com as minhas histórias de vida, as coisas mais sobrenaturais, assim, tem aí no podcast, vai lá dar uma olhadinha. Mas o meu, né, a minha condição, o meu coisinha é o que, meus amores? Uma ajuda espiritual, uma coisa mais do outro lado, né, uma coisa assim mais do futuro. Se eu vim do futuro, não sei, não, acho que não, porque não tem isso dentro de mim, não. Mas que eu posso ter frequentado outros universos, outras coisas, outras histórias, até minhas, de outras timelines que estão acontecendo agora, isso eu não tenho dúvida, não, né? Eu não vou deixar, só jogo. Não vou desacreditar, não. E vou indo, até através de sonho, através de coisas, de até de mental mesmo, de projeção. E assim vai indo. Mas uma coisa que acontece comigo é o quê? Eu tenho coisas do futuro, mas que vem através do espiritual. Se eu sei que é alguma coisa que vai acontecer ali no futuro, algum caminho, alguma coisa, sabe? Alguma probabilidade de futuro, é muito mais do lado espiritual. Não é disso de estar vindo e voltando, não. Então não venham debochar da minha cara de tipo, então você é a Anitta, você é minha Anitta, você não sei o quê. Não, não é desse lado, não, porque eu não voltei no futuro, no passado também. Não sei nem o que vocês fariam se tivesse, sei lá, como acessar o seu Instagram agora e voltar lá no início do Instagram. Pra mim, o início do Instagram foi mais ou menos ali quase na minha vida adulta já, né? Porque eu já tô velha. Então não era muito na juventude, não. Também não sei quando que surgiu o Instagram. Se fosse Facebook eu era bem novinha, ali dos anos de 2000. Porque até em 2009 aqui, na série, eles citam o Facebook algumas vezes. Então tava ali começando. E eu tenho Facebook nessa época. Será que, né? Não sei, porque o Facebook também já existia um pouquinho antes lá fora, né? Ele veio depois. Também não tenho muita certeza. Eu não tenho certeza de nada. Eu nunca tive. Por que que eu botei agora? Não, as únicas certezas que eu tenho é que vocês vão assistir a série, não vão se arrepender, né? Vão gostar. Então, quem assistiu depois, ou já assistiu também os episódios aqui do podcast, quer começar um pouquinho, eu já falei, vai lá no meu Instagram. Mas a outra coisa, daí, assim, que é certeza, que eu tenho certeza, é uma coisa que a série passa bastante, né? Se resolvam hoje, né? Essa mensagem de se desculpar hoje, né? Se entendam hoje com as pessoas que você ama. Não vá dormir com nenhum desaforo com ninguém, assim, sabe? Nenhuma briga pendente com ninguém. Sempre se resolvam, sempre se façam ser escutados, né? Sempre se entendam para você se entender, saber se expressar, né? Se explicar, botar os seus pontos de vista, assim, né? Que não fira a integridade do outro, a vivência do outro, a história do outro, mas sempre se fale o que tá ali dentro de você também, porque também não pode ficar caladinha, né? Passar quieta. Mas sempre fazendo, sempre se resolvendo, sempre fazendo no agora, no hoje, no presente, sabe? Porque o passado já foi, não tem como a gente mexer mais nada lá no passado. Tudo que foi bom, tudo que foi ruim. Mas te faz ser quem você é hoje, né? Mas no futuro, né? Tá dependendo do hoje agora. Então vamos correr atrás, levantar nossa bunda, fazer as nossas escolhas, né? Correr atrás das nossas escolhas, fazer as nossas oportunidades com as nossas próprias mãos, para quando a gente desencarnar, para quando a gente deixar essa história, ou para quando a gente chegar no nosso futuro, né? Assim, nosso futuro e o além do futuro, que é quando não está aqui, né? Que a gente possa ir, é, assim, com mais leveza, de uma certa forma, viver em outro universo, em outra história, no espaço, em outra galáxia, sem nenhuma pendência dessa vida.